sejam bem-vindos a mais uma edição do Ensaio Aberto, realização do Teatro Pedro II da Prefeitura de Ribeirão Preto e da Associação Musical de Ribeirão Preto. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não podemos receber todos vocês aqui no teatro, como é comum para nós. Mas nós pedimos licença para entrar aí na sua casa, na sua sala de aula, para podermos levar um pouquinho para você de arte, de música e mostrar para vocês como é um pouco o nosso ensaio, né? O que é o ensaio de orquestra. Tá? Hoje nós vamos apresentar para vocês uma obra muito importante do repertório sinfônico, uma obra muito importante na história da música, que é a Sinfonia número 5 de Franz Schubert. Schubert foi um compositor que viveu em Viena, logo após a morte de Mozart, nasceu ali por mais ou menos 1796 ou 97, e ele viveu na mesma época ali que Beethoven ainda estava trabalhando bastante, né? E tem uma curiosidade, porque Schubert, ele viveu pouco, ele viveu mais ou menos ao mesmo tempo que Mozart, mais ou menos 35 anos ele viveu. E assim como Mozart, ele teve uma vida muito produtiva, ele escreveu muitas obras, escreveu uma quantidade enorme, né, de peças, né, de concertos, sinfonias, música de câmara, né, música vocal, né? Então é um compositor muito importante, muito prolífico, né? Então nós vamos apresentar para vocês hoje uma sinfonia. O que é uma sinfonia? Uma sinfonia quer dizer os sons que soam junto, né? É uma obra escrita para uma orquestra, para vários instrumentos, né? Desde uma orquestra só de cordas até uma orquestra completa, onde tem todas as famílias, que são a família das madeiras, das cordas, dos metais e da percussão. Para essa sinfonia de Schubert, nós vamos contar com a família das cordas, na sua totalidade, ou seja, com os violinos, com as violas, com os violoncelos e contrabaixos. Com a família das madeiras, teremos a flauta, os oboés e os fagotes, e a família dos metais, que vai ser representada apenas pelas trompas. Então, com esse conjunto, Schubert escreveu uma sinfonia que ele se inspirou em Mozart. Então, ela é considerada uma homenagem ao compositor Mozart, que o Schubert admirava muito, né? É preciso dizer que a música ela tem intrinsecamente uma teatralidade. E nesse primeiro movimento, vocês vão observar uma coisa interessante. Ela começa com uma pequena introdução de no máximo 4 compassos, que é como se fossem as cortinas do teatro se abrindo. É tocado pelas madeiras e logo os violinos eles entram em cena e começam a tocar o tema inicial. Vocês vão observar que é bastante alegre esse tema, né? Bastante bonito. Ele começa de maneira bem agradável, né? Depois nós teremos um segundo tema, mais suave ainda, mais doce, né? E aí nós teremos uma parte que nós chamamos de desenvolvimento, que vocês vão observar que volta as madeiras tocando de maneira mais lenta e os violinos fazendo alguns comentários. E aí todos esses temas que nós vimos no início da sinfonia, eles serão desenvolvidos. A introdução, ela é muito importante, porque ela traz justamente essa sensação de estarmos dentro do teatro. Embora você esteja aí na sua casa, eu peço que você imagine então com os acordes iniciais da sinfonia, como se você estivesse no teatro e as cortinas estivessem se abrindo.
O segundo movimento é um movimento com uma melodia mais lenta, que é comum nas sinfonias. As sinfonias, às vezes, nós temos um movimento rápido, uma introdução mais lenta, né? E um movimento rápido. Aí temos um segundo movimento lento, um terceiro movimento, que geralmente é uma dança, ou um scherzo, que quer dizer brincadeira, e um último movimento, que é também um rondó. Um rondó é uma forma onde uma melodia ela vai se repetindo, né? Ela é reiterante, e à medida que ela se repete, existem variações sobre ela. Mas vamos falar do segundo movimento. O segundo movimento nos dá a sensação de dança, né? Ele tem muita elegância, muita elegância. A gente se sente bastante confortável até em dançar essa melodia. É um movimento que explora bastante os instrumentos. Vocês vão ouvir a melodia inicial com os violinos, depois nós vamos ter as madeiras trabalhando com essa melodia, fazendo diálogos. E o importante é dizer que quando várias pessoas falam ao mesmo tempo, a gente não entende nada. Mas quando vários instrumentos tocam ao mesmo tempo, a gente consegue entender tudo, a gente consegue captar toda a mensagem. A música, as vozes dos instrumentos são como tramas de um tecido que vão se encaixando, que vão se entrelaçando, e assim a gente pode depois ver o resultado final. Então vamos ouvir essa bela melodia, esse belo movimento que é o segundo movimento da Sinfonia de Schubert.
Você conhece a Sinfonia 40 de Mozart? Se você conhece, agora você vai se lembrar do terceiro movimento da sinfonia, porque Schubert se inspira nesse movimento para escrever o minueto dele. Bom, o minueto ele tem duas partes, mas uma que se repete. Na primeira parte, né, que nós chamamos minueto, uma parte ali no meio que chamamos trio, geralmente é numa tonalidade contrastante com a tonalidade inicial, e depois nós voltamos à primeira parte. Então é uma dança estilizada, né? Ele faz na tonalidade de Sol menor, que é a mesma tonalidade do terceiro movimento da Sinfonia de Mozart. E essa homenagem a Mozart que ele faz é muito importante, porque ele não está plagiando, ele não está copiando, ele está apenas se inspirando. Isso que é bonito de ver, e aí que a gente vê a genialidade do compositor. Então vamos conferir então o terceiro movimento da Sinfonia de Schubert.
Finalmente, então, nós temos o quarto movimento da sinfonia, o movimento que encerra essa sinfonia. Existe uma melodia popular, né, que ele coloca, que é comum, né? O Mozart fez isso, o Beethoven fez isso, eles se utilizaram de melodias populares e colocaram como tema dos seus movimentos finais. E o Schubert também fez a mesma coisa. Ele coloca uma melodia bastante dançante, né? E desenvolve ela ao longo desse movimento. Então vamos ouvir então o último e quarto movimento da Sinfonia número 5 de Franz Schubert.
Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês. Obrigado por permitir que eu entrasse aí na sua casa, no seu escritório, na sua sala de aula, para poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do trabalho da orquestra. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, que é de vocês, é da cidade. É uma orquestra que já vai completar 100 anos agora em 2022 e eu espero que vocês tenham gostado. Todo mês nós teremos um ensaio aberto, se Deus quiser, em breve, nós vamos poder receber você aqui no teatro, você vai sentir toda a magia, toda aquela sensação e emoção de estar no teatro assistindo uma música de concerto. Mais uma vez, muito obrigado, agradecimento à Prefeitura de Ribeirão Preto, ao Teatro Pedro II e à Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Vejo vocês no próximo mês. Grande abraço, tchau!